pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos hoje para um novo videozinho no nosso canal. Isso aí. Mas antes de iniciar, vamos fazer aquilo que a gente sempre faz, que é dar uma apresentação rápida do que é o nosso canal, qual é a proposta. Nós somos um casal de ilustradores, eu, Luz Fidelis e Roy Mesquita. o Rodrigo, ele... Rodrigo, Roy, Roy, Aka, tanto faz. Rodrigo, tanto faz. Ele se formou em artes visuais e se pós-graduou em História da Arte e Teologia. Certo. E tem um conhecimento também de É o iconografia. que eu mais gosto. Sim, ele estudou bastante, estudou fora, Tem até então... curso disso, deu até um curso disso. Ele deu um curso sobre isso, então qual é a grande proposta do canal? É nós falarmos como se fosse uma análise de obra de arte. Isso, mostrar o simbolismo e o mais importante, mostrar a nossa arte. A gente Isso. produzindo material, o como que a gente faz e até experimentar estilos, traço, cores, né, Lu? A gente podendo fazer esse tipo de coisa. E nesse momento, né, conforme nós estamos fazendo a ilustração, Uhum. a gente vai explicando a simbologia, a história por trás daquela mitologia ou Isso. daquela Daquele santo, daquela demônio, imagem, daquela figura que pode estar lá, que pode ser histórica ou mitológica, Isso whatever, do que a gente acaba decidindo fazer. O importante é sempre lembrar que nós não estamos falando disso de uma maneira religiosa, então é baseado em estudos feitos com livros históricos, em pesquisas, em coisas que estão ligados a essa parte histórica ou essa parte mitológica, sem estar levantando uma bandeira para uma religião, então... E outra, Lu, para o pessoal também entender, nós não vamos nos aprofundar naquele estudo, nós vamos mostrar os símbolos e as pessoas se aprofundam, porque às vezes, né, confundem, mas vocês nos religiosos, mas isso quer dizer isso na minha religião, então. Não, a gente tem que deixar isso bem claro, pessoal, que dentro, às vezes, de algumas religiões, são trazidas algumas maneiras de ver algumas coisas. Uhum. Porém, quando a gente se aprofunda de uma maneira, às vezes, histórica, símbolo. de uma parte simbológica, Isso. porque é isso que a iconografia faz, a gente não está falando como aquilo é pregado dentro da religião, De uma mas prática aquilo religiosa. dentro de uma forma de obra de arte, dentro de uma visão mais artística, que tem toda uma simbologia que é depois agregada à religião. Porém, ela tem essa outra visão. Então, antes de você ficar bravo, porque na minha religião é desse jeito, é legal que seja, a gente respeita, porém a nossa visão está dentro de outra proposta, que não é a religiosa. Uma análise artística. Isso, então... Eu acho que o recado dado... Considerações feitas. A gente vai fazer um disclaimer ainda sobre isso, porque é importante ser lembrado. E hoje a gente então decidiu estar falando de uma personalidade que ela é bem interessante. Ela vem da Igreja Católica. E ela é a santa. Ou só Hildegarda? Olha, santa por consideração, mas ela não, como não é canonizada, é Hildegarda. Uhum. Mas por consideração, por alguns milagres, por mais que não estejam estudados, canonizada, como uma santa canonizada, mas dá pra falar, a gente fala mesmo Hildegarda, mas tem gente que pode falar santa que também não tem problema. Uhum. E acho que é o que você mais gosta, né, Lu? Sim, eu gosto bastante dela porque ela tem um contexto histórico muito interessante, né? Eu gosto de personalidades que existiram porque você tem uma pesquisa mais legal que você pode fazer sobre aquela pessoa, né? E no caso, essa mulher é uma mulher que ela viveu em 1150. 1150. Então, quer dizer, ela vem de uma... Isso assim, ela montou o mosteiro dela em 1150. Sim. Por volta, mas então ela é da Idade Média. Sim, ela é alemã. Alemã.
E ela vai vir dentro de um contexto da Igreja Católica, então quer dizer, medieval. Medieval, Então exato. estamos falando já de uma época medieval, onde essa mulher ela teve uma história dentro de, ela estava à frente do tempo dela, Muito demais. ela estava fora de tudo que vocês podem assim imaginar. E essas pessoas, esse tipo de personalidade, ela passou-se os anos e muitas coisas ficaram e algumas coisas nem mudaram. E então é uma personalidade interessante, eu gosto da visão dela. Que dá pra ser usado nos dias atuais, né? Assim, total. E eu acho que agora você pode começar a explicar dela na parte iconográfica e depois a gente vai entrar nas curiosidades e as coisas legais que a gente já pesquisou sobre ela e já lemos sobre. Então, aqui essa imagem dela que eu fiz, que eu ilustrei. Eu peguei ela vestida, eu vesti ela de preto beneditino, que era a ordem que ela seguia. E a cabeça é cercada por uma auréola, que é o símbolo iconográfico da santidade. Normalmente nos ícones, essa parte ele é feito com folha de ouro, porque traz essa santidade pra gente. No meu caso aqui, no computador, eu fiz uma cor próxima ao dourado. E como a gente já falou aqui, ela nunca foi formalmente canonizada. Embora ela esteja na lista de um livro, que o nome do livro é bem chatinho para falar, que é o Martirológio Romano, que é um livro litúrgico que contém o elenco dos santos e beatos que fazem parte da Igreja Católica Romana. Então ela tá lá o nome dela, mas ela não foi canonizada no caso. Mas engraçado, toda vez que eu li esse livro difícil de falar, Martirológio, eu achava que era dos mártires. E não tem nada a ver. E tem a liturgia da igreja, enfim. E aí eu fiz esse negócio, ela atrás, eu coloquei o branco, eu poderia ter colocado o amarelo também, mas eu achei que ia contrastar tão bonito. Eu coloquei o branco porque ajuda a trazer a ideia também da luz divina. Porque daí você traz o quê? Como ela era muito inspirada, então eu trouxe esse elemento. Também trouxe o elemento da caneta, da pena. Não deixava de ser uma caneta, né? Sim. É que fala a caneta, né? Que normalmente nos ícones ela tá carregando essa pena e uma página dos escritos em latim, porque ela tinha uma grande produção criativa. Então, ela escrevia música, ela estudava a medicina da época, que no caso era com ervas, com minerais, com cristais. Então, ela tinha tudo isso anotado nos manuscritos dela. Então, eu coloquei por causa disso, para ela ser uma grande estudiosa. Sim. Na outra mão que eu coloquei como se fosse uma compuca de cobre, com as ervas dentro. Você também encontra alguns ícones que ela tá com essas ervas dentro, segurando erva, ou você vê ela segurando como se fosse uma pequena igreja ou um pequeno mosteiro. Toda vez que você vê um santo segurando isso, quer dizer que esse santo ele ajudou a criar mosteiros ou erguer o símbolo da igreja, o símbolo da fé cristã. Então, tem alguns ícones que tem esse tipo de elemento. No caso, eu não coloquei aqui porque eu quis dar a questão do estudo dela escrever os manuscritos dela com as receitas, com as ideias ali de medicina. E por causa da pena, e as ervas, que eu da outra mão. No canto eu coloquei como se fosse a pomba, porque alguns ícones dela tem Jesus, como se ele estivesse saindo das nuvens. Por quê? Tem algumas imagens até que ela tá com a cabeça para cima, saindo uns raios do olho dela, assim, da boca, porque é como se ela tivesse sido inspirada. E diziam que ela falava que conversava com Jesus. Mas para eu não colocar muito elemento, no caso, colocar um Jesus ali na imagem, eu coloquei a pomba para trazer aquela ideia do Espírito Santo. Como o Espírito Santo estivesse trazendo a ideia para ela. Por isso esses raios
na cor azul que eu coloquei, como se aquele Espírito Santo saindo ali, como se fosse um sol, inspirando ela com esse raio azul. No caso ali eu coloquei um raio azul como se fosse um conhecimento, no caso. Sim. Apesar de eu saber que o azul é mais uma cor divina e tal. Uhum. Mas eu coloquei nessa ideia aqui. E o que mais que eu tenho pra falar? Fiz ela com a roupa beneditina. Ela não tem um retrato dela da época ou falando como ela era. Então foi livre ideia. Alguns ali, quando você vai fazer no negócio iconográfico mesmo, como se fosse uma iconografia bizantina, você faz a boca pequena, quer dizer, que ela poupa as palavras, o nariz longo, como se ela tivesse inspiração divina, os olhos grandes de observação e tudo isso. Mas no caso aqui eu fiz mais ou menos meu traço mesmo, só pensando nas cores, para deixar o mais harmonioso possível. Também coloquei a cruz ali, simbolizando que ela é cristã, evidente. O que mais que dá para falar? Eu acho que é só. Eu lembro agora até de outros ícones que eu já vi dela. Tá! Tem uns outros ícones dela que você vê ela com harpa, porque como ela trabalhava com a musicoterapia, então alguns ícones têm essa harpa que fica do lado. Ou ela está sentada numa escrivania, tem uma harpa repousada do lado dela. Então vocês já entenderam o que? Ela estudava, que ela praticava e a inspiração divina dela. Ela era uma pessoa bem quista por outras religiões, principalmente do Oriente. Por pessoas estudiosas do Oriente, médicos, tudo. E eles traziam muitos livros para ela, Lu. Ela tinha amigos que tinham grandes bibliotecas que emprestavam esses livros para ela, então ela era uma baita de uma estudiosa. Então ela sempre se envolveu e conversava com pessoas que não eram da religião dela. Por isso que a gente falou que ela é à frente do tempo dela, né? Totalmente, Porque ela conversa com essas pessoas, mesmo elas sendo vistas como pagãs ou pessoas que não estavam dentro do pensamento, da filosofia cristã. E para ela tinha, o que importava era entender como funcionava e aquilo que aquelas pessoas tinham a oferecer para ela de conhecimento, ela poderia agregar na cura das pessoas que ela cuidava, porque dentro do convento fica as pessoas que são enfermas, as pessoas que não tem para onde ir, como se cuidar. Então ela cuidava dessas pessoas, as outras freiras, né? E no convento ela fazia esse trabalho com a musicoterapia, com as ervas, então ela agregava o uso das ervas para chá, para comidas, para coisas para ajudar com que as pessoas ficassem bem. Isso tudo baseado em estudos que ela teve com o contato com essas pessoas do Oriente. Inclusive, Lu, eu vim descobrir ela, até trouxe para você, por causa que eu sei que você gosta desse estudo da medicina tradicional chinesa, que eles trabalham com ervas e coisas do tipo. E aí eu trouxe para você porque quando eu fiz um curso de iconografia, de pintura mesmo, iconográfica, com um padre ortodoxo, ele me falava, assim, eu preparei o chá da Idelgarda, você quer? E era camomila e mais alguma outra coisa, eu não lembro direitinho o que era. Aí tomava lá, e gostoso o chá, e ele sempre falava, toma lá o chazinho da Idelgarda, porque vai ajudar a trazer tranquilidade, vai ajudar a trazer paz, vai ajudar a fazer meditação, que no caso a pintura ali era uma meditação. Então eu vim conhecer graças a esse padre que ele gostava muito, inclusive ele gostava de cozinhar a cozinha, vamos falar que é a cozinha mágica dela, ele gostava. E a gente pode começar então a falá-lo de algumas, como que é o nome daquilo? Curiosidades, exatamente. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar o filme dela. Isso. É um filme bem interessante, ele é antigo, gente, bem antigo, mas ele não é um maçante. Não é. É um filme bem interessante que vai contar... Tem legenda. Tem legenda, tá tranquilo, dá pra assistir tranquilo.
Ele vai contar essa história dela, de como ela entra na igreja, qual que é... Quem é essa mulher, né? Essa personalidade. E as dificuldades que ela passou, porque ela era uma mulher que, querendo ou não, ela tomava frente. Ela escrevia ópera, não era ópera. Ela escrevia como se fosse um teatro, musicais Sim. relacionados à igreja, tudo. Então era uma mulher que trazia a arte ali. E imagina você em 1100 e alguma coisa trazendo esse tipo de informação. Sendo mulher. Sendo né? mulher. Ela tem que lembrar que a gente falou aqui de 1150. Isso. Então ela tomava frente em uma ideia que a mulher ainda ainda como ainda uma não tem hoje. Uma sociedade totalmente masculina. Sim, aquela época ainda muito pior do que hoje, muito mais masculina, onde a função dela era só realmente talvez machista, né? Machista, né? Uma sociedade bem machista. Ela tinha as funções de mulher e de repente ela tem atitudes que ela vai tomar muita frente de coisas, ela vai conseguir atos que as pessoas vão respeitar muito ela. Então ela vem como essa personalidade, com esse estudo de ervas, com essas coisas que ela fazia, ela ensinava isso tudo para as outras freiras, então ensinava para a sociedade, para as pessoas ao redor, para poder ajudar elas a se manterem. Ter uma vida melhor, ter uma vida mais saudável. Então, vocês vão ver coisas que eu acho sempre muito atual, porque conforme ela toma a frente, menos ela vai ser ajudada, então... E mesmo assim não deixando cair a fé dela, mas né, não Lu? deixa cair, você vai ver que ela é uma mulher muito forte, né? Muito. E como a cabeça dela é muito adiante, então vocês vão ver no filme coisas assim muito interessantes pra você pensar como... Porque assim, as pessoas gostam mesmo de meter o pau na Igreja Católica, por tudo que já aconteceu e por toda a história que a gente conhece. Porém, existem essas personalidades que não são tão faladas e que fizeram feitos muito interessantes. As pessoas se apegam à imagem da mulher na Igreja Católica, é só a Maria. E sendo que tem outras mulheres com outros relatos históricos, que você vai ver que teve essa relevância, como é o caso da Idelgarda. Então... Só pra falar aquilo, só para as pessoas acharem o filme, Idelgarde, tirou o A, von... von Bingen. Se você escrever assim no YouTube, você já consegue achar o filme. É um filme muito bom, gente. Vale a pena para vocês entenderem o contexto histórico, né? Porque às vezes a gente tá falando, vocês falaram que era pra frente, mas eu não vi nada. Mas, gente, lembra que é 1150. Então, é pra frente naquela época. Certeza. A gente tem que sempre lembrar o contexto histórico da época para poder entender o quanto aquilo podia ser significativo. E ela também tem livros. Tem livros. Os livros, as receitas que ela escrevia, dos chás, das comidas. Falando o que queria dizer cada coisa ali. Para que servia na saúde. Não é só um livrinho de receita. Não. Ele tem toda uma coisa de saúde. Você encontra também na Amazon. Os livros estão em inglês. Você não vai encontrar eles em outra língua. Eu tenho 2 deles. São livros bem interessantes. Quem tem conhecimento em medicinas orientais. Ou gosta de dietoterapia. Mas assim, tem que ter conhecimento das medicinas orientais. Quem tem conhecimento delas vai entender muitas coisas do porquê dela utilizar aquilo. Então, vale a pena. Inclusive, ela vai falar, por exemplo, como o gengibre. É uma erva que não pode ser usada por pessoas que têm o sangue muito quente. E a gente sabe que a utilização do gengibre para pessoas com pressão alta tem que ser extremamente moderado, tem que ser muito bem dosado. Então vocês vão ver no livro isso. E eram livros com os achados dela, das coisas que ela escreveu. Então é bem interessante. E dá para fazer hoje em dia.
Dá. Então, vai ter, lógico, é que tem aquele muita biscoitinho coisa. da felicidade, Lu? Sim, vai ter algumas coisas que a gente não tem aqui. Isso. É mais fácil achar na Europa. Vai encontrar alguns tipos, que nem... Ele vai falar muito do açúcar dourado, que no caso é o mascavo. Então, porque é o açúcar que eles utilizavam. Então você às vezes vai ter que dar uma pesquisada para compreender algumas coisas. Porém, dá para fazer. Lógico, você não vai sair substituindo a moda loucura se você quer reproduzir aquilo que ela tá ali te propondo como uma medicina da teologia dela, né, da igreja dela. Porém, vale a pena ler. Legal. E pra conhecer, né? Até a cargo legal. de curiosidade. Vale a pena. Né? Isso aí, Lu. Então, acho que a gente já falou tudo dela. Isso, já falamos. Então, gente, aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar todas as informações de onde vocês encontram a gente, os livros que é para vocês poderem ver. A gente vai deixar o nome do filme para vocês poderem procurar, para não ter erro, né? É verdade, a gente faz isso. Fica mais fácil para vocês. E também vocês podem conhecer um pouco do nosso trabalho, tem as redes sociais, tem nossos sites, os nossos cursos também, o curso de iconografia que o Rodrigo dá, tem o meu curso de baralho cigano também aí, para vocês poderem irem lá conhecer um pouco mais também desse trabalho que a gente faz com a arte, que também com... Não arte também, como no caso que eu faço do baralho. Mas tem os simbolismos. Assim, existe toda uma simbologia. A gente vai estudar isso aqui também, gente. Né? Muita calma. E esse vídeo hoje não foi ao vivo, como a gente costuma fazer, a cada 15 dias ao vivo, porque estamos com problemas técnicos com a nossa internet, mas logo as coisas voltam ao normal e a gente volta a fazer os nossos videozinhos, tanto os gravados quanto as lives aqui, pra gente poder falar um pouquinho mais também com vocês que estão ao vivo ouvindo a gente. Isso aí. Certo, Rodrigo? Certinho, Lu. Mais alguma coisa? Só isso. E qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês venham querer dar, podem escrever aí nos comentários e também mandar para o nosso e-mail, que é o... Escreva para os 2 em numeral, @gmail.com. Isso mesmo, vai estar também na descrição do vídeo esse e-mail. Ou pode mandar uma mensagem lá pelo Instagram que a gente... também pode mandar em direct no Instagram, que também a gente responde. Isso. Certo, Rodrigo? Tá bom, certinho, então, Lu. a gente se vê no próximo vídeo, gente. Obrigado pela audiência. Deixa o seu gostinho aí se você gostou. E compartilha com os compartilha com seus coleguinhas também. Então a gente se vê num próximo vídeo aí, gente. Tchau!